Olá a todos, meu nome é Débora Abrantes, eu sou mestranda do Programa de Neurociências da UFMG. Estou cursando a disciplina Ciência e Tecnologia da Fala, ministrada pelo professor Rene Camille, e essa aula hoje é uma aula proposta nessa disciplina para apresentar um capítulo do livro The Speech Chain, dos autores Peter Dennis e Elliot Pinson. Esse capítulo é o capítulo a respeito da produção da fala. Esse livro, The Speech Chain, os autores abordam a comunicação de forma bem completa, começando lá pela organização do discurso no pensamento até a percepção de fala pelo receptor. Então, ele passa por toda a estrutura de produção do som e ele explica também muito bem toda a acústica relacionada à produção do som, percepção de fala, todo o processo físico desse processo da comunicação. E é muito interessante também, porque ele também aborda um pouco sobre como temos usado tecnologia para tentar chegar próximo a uma reprodução da comunicação humana, né? Como nos softwares de reconhecimento de fala, de síntese de voz, enfim. Bom, esse capítulo, então, nesse capítulo os autores eles abordam principalmente a anatomia da produção da fala, desde a produção do som pelas pregas vocais até a articulação desse som no trato vocal. Mais adiante, eles descrevem também um pouco sobre a articulação dos sons da fala na língua americana, né, consoantes, vogais, e terminam explicando sobre a acústica da produção da fala. Eu vou apresentar para vocês as estruturas conforme propostas nesse capítulo, e para complementar, eu incluí alguns vídeos, algumas figuras, para que nós possamos ver também sobre outras perspectivas que irão nos ajudar a compreender melhor o papel dessas estruturas, né, e a importância de cada uma delas na produção da fala. Então, nós vamos abordar aqui nessa aula sobre a laringe, sobre as pregas vocais, sobre o trato vocal, todas as estruturas que integram esse trato vocal. Vamos falar sobre a articulação dos sons da fala, comparando um pouco a língua portuguesa com a língua americana, e também veremos alguns conceitos principais sobre a acústica dos sons da fala. Bom, quando nós estudamos o corpo humano, né, certamente todos nós vemos um pouco sobre o corpo humano no ensino básico, nós aprendemos ele de forma bem didática, que é separada por sistemas, para que a gente consiga entender as estruturas, né, conhecer cada uma das estruturas e entender a dinâmica delas dentro de um sistema, como que elas precisam agir funcionalmente. E então nós vemos sistema respiratório, sistema digestório, sistema cardíaco, circulatório, entre outros. Mas certamente nenhum de vocês ouviu falar de sistema fonador, né? Fonador vem de fonação, que é de fala. Então, por que será que a gente não vê esse sistema fonador? Porque a gente já vê as estruturas do sistema fonador nos outros sistemas, como no sistema respiratório e no sistema digestório. E o sistema fonador, ele não existe como unidade anatômica, porque essas estruturas do sistema fonador foram primariamente desenvolvidas para executar outras funções, né? Funções vitais do nosso organismo, como respiração e alimentação. Mas esse sistema, ele funciona. Então, ele, a partir da dinâmica das estruturas, ele existe como uma unidade funcional. E aí você pode se perguntar, né? Se o aparelho fonador não surgiu para a fala, para a comunicação, a partir de quando que o homem entendeu que poderia usá-lo para isso? Quando que surgiu a linguagem humana? E aí, essa é uma questão que nós estamos em busca de respostas até hoje, porque as palavras, elas não deixam fósseis, né? Não tem algo concreto, algo que registre, que realmente tenha registro de que foi em tal época, há tantos mil anos atrás. E aí isso dificulta o trabalho até dos cientistas mais experientes, né?
E aí, se foi há 50 mil ou há milhões de anos atrás, vai ser difícil concluir. Mas uma coisa é fato, nós não nos imaginamos sem a fala, sem a comunicação hoje em dia. É uma coisa tão inata, tão automática, que a gente não consegue se imaginar sem ela. E tanto assim que em algumas perturbações neurológicas, quando há, né, essa questão de alguma estrutura, alguma lesão que atrapalha alguma estrutura que é responsável pela fala, pela linguagem, quando a pessoa perde isso, é uma das coisas mais difíceis dela se adaptar, porque a gente, desde quando se entende por gente, a gente comunica, a gente fala. E aí, ter que se adaptar a outro meio de comunicação, ou não conseguir expressar o que você pensa, é algo que é realmente muito difícil. Bom, a primeira estrutura que nós vamos estudar desse sistema é a laringe. A laringe, ela é um tubo que funciona como uma válvula entre os pulmões e a boca. Ela está nessa região do pescoço e os limites dela vai aqui até a base desde a base da língua, da faringe, até o primeiro anel traqueal. E ela controla o fluxo de ar. Então, ela possibilita a passagem do ar para o pulmão e também ela consegue fazer esse controle do fluxo de ar, e nós vamos ver como mais para frente. A função biológica primária da laringe, então, como eu já disse, são as funções vitais, como respirar e deglutir. Bom, eu vou abrir aqui um programa para mostrar para vocês as estruturas da laringe. Esse programa se chama Vocal Parts. Vocal Parts, ele é bem interessante porque ele, apesar de ser tudo esquemático, né, ele fala um pouco da estrutura, fala um pouco da função e permite você manipular, ver estruturas de vários ângulos. Então, aqui nós vemos a laringe de forma completa. Aqui nós temos a epiglote, que desempenha um importante papel na hora de engolir. Ela protege, ela fecha a laringe para que o alimento não passe para o pulmão, né, para o caminho do pulmão. Aqui nós temos o ocioide. O ocioide é o único osso que não é articulado com nenhum outro osso. Ele é sustentado apenas por músculos. Aqui nós temos a membrana tireoide e a cartilagem tireoide, que é essa cartilagem que a gente consegue apalpar. Principalmente nos homens, nós temos a proeminência laríngea, então, né, o que a gente chama de pomo de Adão, nos homens essa cartilagem é bem visível. Aqui são os músculos cricotireoides, cartilagem cricoide e aqui o primeiro anel traqueal. A partir daqui já é a traqueia. Vamos ver uma vista posterior. Epiglote, que são os músculos aritenoides, músculos cricoaritenoides. Os músculos têm o nome, né, das estruturas que eles estão fixados. Uma vista lateral. E aqui, na vista em corte, a gente consegue ver os músculos das pregas vocais. Ó. É o músculo tireoaritenoide, é o músculo vocal. A gente não vê ele normalmente porque a prega vocal ela é revestida por mucosa, né? Na verdade, a prega vocal ela são dois músculos juntos na parte anterior e esses dois músculos eles são revestidos por uma mucosa, uma membrana muito fina que é a membrana que vibra e produz o som. Aqui, uma vista superior, a gente consegue ver a prega vocal. Então, a laringe, voltando aqui na vista em corte, tudo que está acima da prega vocal, aqui são as pregas vocais, tudo que está acima da prega vocal é chamado de supraglote. O espaço que nós temos aqui entre, né, uma prega vocal e outra é chamado de glote, e tudo que está abaixo da prega vocal é chamado de infraglote. Vimos a laringe, as estruturas que formam a laringe. Nós vamos ver agora uma das estruturas principais da laringe, que são as pregas vocais. As pregas vocais, elas são dois pares de músculos revestidos por mucosa, conforme eu já falei, fixados horizontalmente aqui na laringe.
elas funcionam como duas cordas e, como duas cordas, elas vibram com a passagem de ar entre elas. A frequência de vibração das pregas vocais depende de vários fatores, como tensão, comprimento e pressão do ar. Então, vamos voltar ao programa para que eu possa mostrar para vocês essas estruturas de forma mais didática. Então, aqui nós temos as pregas vocais. O programa permite a gente destacar e traz aqui o conceito, né, de cada estrutura, função. Então, aqui o principal órgão vocal são as pregas vocais e elas estão localizadas dentro da laringe, certo? São dois músculos, conforme eu falei, dois músculos que são ligados aqui na parte anterior. Então, elas formam um V mesmo, horizontalmente na prega vocal, na laringe, desculpa. Aqui, essa estrutura, conhecida como falsas pregas vocais, são estruturas que estão acima das pregas vocais e elas desenvolvem um papel importante na deglutição, fechando esse caminho, né? Fechando para que o alimento não passe pelas pregas vocais e consiga entrar na traqueia e ir para o pulmão. Aqui nós temos cartilagens cuneiformes que participam do fechamento da prega vocal. E aqui, nessa visão acima, temos a epiglote. Nós vamos ver aqui a prega vocal em vibração. Então, quando a gente respira, as pregas vocais estão assim, dessa forma, abertas. Quando a gente fala, na produção da voz, elas estão assim, vibrando, fechadas e a mucosa, né, isso que o ar está passando entre elas, fazendo com que elas vibrem e elas possuem um ciclo de vibração regular para que o som saia de forma adequada. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns vídeos para que a gente consiga ver a dinâmica da prega vocal, algumas configurações, e trouxe também alguns casos que eu já atendi de disfunções na prega vocal, para a gente entender a importância dessa estrutura. O primeiro vídeo que a gente vai ver é um vídeo mostrando uma emissão normal e uma emissão em falsete. A emissão normal, na produção vocal normal, nós temos a prega vocal fechando de forma regular, no ciclo, ela encosta uma na outra, então fecha mesmo. Na emissão em falsete, a gente não tem um fechamento completo da prega vocal, elas não chegam a encostar uma na outra. E aí essa fenda que forma entre elas permite que passe mais ar, um ar que não é sonorizado, fazendo com que a gente ouça essa voz de qualidade diferente, né, que é chamada de falsete. Perfeito. 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 Bom, então nós vimos aqui, né, como a mesma pessoa produziu as duas qualidades de voz, foi possível perceber como que muda toda a configuração, né, da prega vocal. Os músculos ali já agem rapidamente para possibilitar essa emissão em falsete.
Aqui nós vamos ver um vídeo de um paciente que eu atendi. Esse paciente tinha uma disfonia, né? A disfonia é a rouquidão, né? Como a gente conhece popularmente, organofuncional. A gente classifica ela como organofuncional porque é uma alteração orgânica mesmo, a prega vocal muda mesmo a sua anatomia, e é funcional porque ela vem de uma série de mudanças, de hábitos, assim, digamos, maus hábitos. A pessoa às vezes grita muito, igual esse paciente, ele é uma criança que joga bola, então ele pratica diversas atividades físicas e ele costumava falar enquanto pratica atividade física. E aí a força que ele coloca muitas vezes para fazer um, um movimento, né, ou fazer uma atividade física, ela acaba sendo também colocada na prega vocal, nos músculos da prega vocal, e isso desencadeou uma disfunção nos músculos da prega vocal. Eles ficaram muito tensionados e por isso desencadeou essa rouquidão. Então vamos. Agora você fala junto comigo, tá? Ruim, sempre ruim. Só respira pra mim, só deixa o arzinho entrar, sem fazer barulho, só respirar, sem fazer barulho. Ó, eu sei. Agora até acabar o fôlego, ó. Doía. Vou tirar o áudio para poder explicar. Então, nós vemos que na emissão, as pregas vocais dele têm um contato primeiro aqui bem na parte média. E esse contato na parte média é porque a prega vocal dele já teve uma alteração aqui anatômica, ela tá um pouco inchada bem nessa parte média, porque como ela tem um atrito, e ele faz força para falar, grita muito, essa parte média entra em atrito e aí acaba formando uma fenda. Essa fenda, na parte anterior, é que provoca essa rouquidão, que às vezes, né, no caso dele, ele tem uma rouquidão, porque a prega vocal, o ciclo não está totalmente regular, a prega vocal não está fechando completamente, ela está tendo um contato primário na região média e isso faz com que o ciclo ele fique irregular. E agora nós vamos ver um vídeo de um caso que eu atendi também, que é uma mulher, ela foi vítima de uma tentativa de feminicídio. O ex-parceiro dela deu várias facadas nela e uma dessas facadas pegou essa região do pescoço, região daqui bem da cervical. E aí, como sequela, ela ficou com o braço paralisado, o lado direito totalmente paralisado do braço, e com a paralisia da prega vocal, porque pegou o nervo, né? A facada chegou a interromper a comunicação do nervo com o músculo. Então, o caso dela não é um problema muscular, é um problema do nervo mesmo. Como o nervo não envia informação, o músculo parou de agir. Esse vídeo não tem áudio, mas a voz dela era muito assim, ó, com uma prega vocal. Uma voz só prosa, não saía som, porque como a prega vocal não encosta uma na outra, não há emissão desse som, não há a produção desse som. Então a voz dela era muito soprosa mesmo. A gente entendia ela praticamente por meio da articulação mesmo.
Então, é possível ver aqui do lado esquerdo, né, do vídeo, que na verdade é o lado direito dela, que a prega vocal não faz movimento nenhum. Só a prega vocal esquerda é que vai para a linha média. Porque quando há o fechamento da prega vocal, os dois lados vão para a linha média. E isso faz com que elas se fechem. No caso dela, só a prega vocal esquerda que vai para a linha média, a da direita não vai. Então, isso faz com que a voz dela fique só prosa. Como é um vídeo muito curto, eu vou colocar novamente. Ok, agora nós vamos falar sobre o trato vocal. O trato vocal, ele é formado por todas essas estruturas descritas aqui. A faringe, que é essa... Deixa eu pegar o apontado aqui. A faringe, que é essa região que vai aqui, desde do início aqui da cavidade oral, né, até o início da laringe. Então, aqui a faringe, o nariz, cavidade nasal, a cavidade oral, que é a boca, o véu palatino, que é essa estrutura aqui, que tem a úvula, né, essa estrutura móvel. Véu palatino e palato mole também são a mesma coisa. A língua, os dentes, as bochechas, que não aparecem aqui nessa figura, e o palato duro, que é o céu da boca. Então, todas essas estruturas aqui formam o trato vocal. Nós vamos dar atenção maior aqui para a língua, porque a língua é a grande protagonista na articulação da fala e também da alimentação, né? Mas principalmente da fala, devido aos movimentos rápidos, precisos e complexos que a língua faz. Então, a língua, ela é uma série de músculos, ela não é um músculo único, são vários músculos colocados de várias formas que permite com que ela tome várias formas e consiga fazer movimentos muito precisos. Então, aqui, primeiramente, nós vamos ver um vídeo. Primeiro, eu vou mostrar uma estrutura, a língua, né? Então, os músculos, ela tem um músculo transverso, músculo vertical, músculo longitudinal. Então, todos esses músculos aqui permitem esses movimentos rápidos e precisos da língua. Agora, nós vamos ver um vídeo aqui que é interessante, né? Mostra essa precisão da língua. Ich schlitz es gern in alle Rinden ein. Bom, então esse vídeo aí mostrou as funções da língua, né, e como que ela executa muito bem todas essas funções. Agora nós vamos ver um vídeo de uma pessoa que tem uma disfunção dessa estrutura, do véu palatino. Dessa estrutura aqui, ó, do palato mole. Quando a pessoa, a função principal dessa estrutura é fechar, separar a cavidade nasal da cavidade oral. Porque quando ele está abaixado, né, quando o palato mole se abaixa, ele permite que o ar passe para a cavidade nasal.
Se ele se fecha, ele encosta aqui na faringe e aí ele fecha essa entrada, ele fecha esse caminho. Então, aí o ar só vai ter mesmo a cavidade oral para passar. Então, vou mostrar para vocês uma pessoa com uma disfunção dessa estrutura aqui, para vocês verem como que a fala dela muda, né? Muda muito. Abre a boca pra mim e faz Ok. Bom, então nesse vídeo, nós podemos ver que o palato mole dessa pessoa, ele tá sem movimento, provavelmente por uma disfunção neurológica mesmo. E aí, quando a pessoa pediu para ele falar geralmente quando a gente faz o som A é um som oral e o an é um som nasal. Então, quando a gente faz o A, o palato mole ele tem que ir lá para trás, ele tem que movimentar em direção à faringe e fechar a cavidade nasal. E no caso dele não aconteceu, porque ele está com uma disfunção desse palato mole. E aí a voz dele fica totalmente nasal, né? Fica aquela voz anasalada, parecendo que é fanho. E, inclusive, as pessoas que têm esse problema, né? As pessoas que são fanhas, elas têm uma comunicação da cavidade oral com a cavidade nasal mesmo, por uma fissura, alguma estrutura ali que permite com que o ar vá para a cavidade nasal. Eu mesmo hoje, por exemplo, nessa apresentação, estou com uma voz super nasal, porque eu estou muito gripada, e aí a minha cavidade nasal está cheia de ar, tá cheia de líquido, né? Tá cheia de secreção. E aí isso muda, só de ter secreção, isso já muda muito a ressonância, muda muito a qualidade da voz. E aí, para a gente ter noção também de outras estruturas, eu vou mostrar para vocês um vídeo de um paciente que eu atendia, que ele ainda não tinha um diagnóstico fechado, mas ele tinha uma disartria muito grave. Disartria é o nome que a gente dá para alteração da articulação da fala. Quando a pessoa tem algum problema em alguma dessas estruturas aqui, ela pode ficar com uma disartria. Né? Então, por exemplo, a língua não movimenta direito, ela vai ter uma disartria. Se o palato mole não fecha a cavidade aqui, ele não movimenta, ela também vai ter uma disartria. Ou seja, é uma disfunção da articulação da fala. Então, vamos ver esse vídeo. Os meses. Manda um beijo. Ó. Faz um bico. Sorriso. Prende o lábio. Isso. Língua para fora. De um lado e de outro. Aqui para fora, ó. Cima e embaixo. De novo. Cima e embaixo sem a cabeça, vai. Abre um pouco a boca. Costa a pontinha lá em cima do lábio. Isso. KKK. GGH. Bom, então nesse vídeo, né, esse paciente, como eu falei, até então ele não tinha um diagnóstico fechado, mas ele estava em investigação para esclerose lateral amiotrófica, porque essa doença ela tem
início, né, em algumas manifestações dela, alguns tipos dessa doença, ela inicia, um dos sintomas iniciais ela age mais pelo neurônio que está na região bulbar. Então, nessa região do bulbo, ela acaba afetando primeiro funções como engolir, falar, antes de afetar os membros inferiores, superiores. Então, esse paciente ele já estava com uma limitação bem grande do movimento da língua, movimento e força, né? A língua dele está praticamente parada, assim, ele não consegue movimentar ela muito bem. Tem uma questão de pressão intraoral que ele não consegue mais fazer, e aí a pressão ela é feita pelo fechamento dos lábios, pelas bochechas, e aí ele não consegue fazer isso. E principalmente na articulação da fala, né? Vocês viram que eu pedi ele para falar kkk. No K, a língua, a parte de trás da língua tem que subir, encostar lá no palato para que o som seja produzido, é um som plosivo. E aí ele não consegue fazer a língua dele não sobe para encostar lá no palato e fazer essa plosão para produzir o K. E o G também, porque a língua encosta lá atrás, na faringe para produzir o G. E ele já não consegue mais fazer isso. Então, isso aqui é um caso de disartria grave que afeta a produção de todos os sons da fala. Vocês viram que ele falou os meses do ano, né? E é praticamente ininteligível a fala dele. Bom, então aqui eu vou fazer uma diferenciação, né, nesses dois termos. A fonação, ela é o som produzido na laringe pela passagem do ar pelas pregas vocais, e é um som que é produzido de fraca intensidade. É como se fosse, né, a gente pode falar que o som cru é um som mínimo, um som bem baixinho, e que se não fosse o trato vocal, a gente nem conseguiria ouvi-lo muito bem. E aí, essa é a diferença da fonação para a voz. A voz já é esse som cru que é tratado, né? Quando ele passa pelo trato vocal, ele ganha amplitude, ele é tratado por essas estruturas, e aí o resultado é a voz como a gente conhece, né? A nossa voz como a gente conhece. Então, a voz é o resultado da fonação acrescido das caixas de ressonância, faringe, boca, nariz, etc. A respeito da articulação dos sons da fala, os autores eles dividem os sons em dois grupos, vogais e consoantes. Bom, as vogais elas são assumidas, têm configurações assumidas pela língua e pelos lábios, principalmente, e também pelo véu palatino, em alguns casos. E as consoantes são produzidas pela interação entre articuladores passivos e ativos em diferentes pontos e modos de articulação. As consoantes, tanto no português quanto no inglês, passam por uma classificação de acordo com o ponto e modo de articulação das estruturas do trato vocal. E outra classificação também por qual elas passam é em relação ao vozeamento, à participação ou não da prega vocal. Então, quando uma consoante ela é vozeada, ela tem emissão de voz, ela é chamada de sonora. E quando ela não tem participação da prega vocal, né, de som emitido pela prega vocal, é chamada de uma consoante surda. E aí, para mostrar um pouco mais detalhadamente essas classificações das vogais e consoantes, eu vou explorar o site Fonética e Fonologia. É um site da Thaís Cristófaro, que é uma professora da UFMG também. E é um site muito legal para a gente entender um pouco mais sobre essa classificação fonética. Então, aqui, olha, a articulação de vogais, né, conforme os autores também explicaram no capítulo, ela depende da configuração da língua e dos lábios, principalmente. Então, a língua, ela pode assumir 4 posições verticais, né? Então, aqui, olha, baixa ou aberta, então a língua bem próxima ao assoalho da boca.
média, baixa ou média aberta, média alta ou média fechada e alta ou fechada. Então, essas são as 4 posições que a língua pode tomar dependendo da vogal, e são posições verticais. Já as posições horizontais são anterior, então a língua fica mais anteriorizada. Ela pode ter um recuo para a parte média e também um recuo para a parte mais posterior da língua. Em relação ao véu palatino, as vogais podem ser orais ou nasais. Então, se o véu palatino estiver abaixado, né, ele deixa essa parte aberta e aí o som caminha para a cavidade nasal. Então, se torna uma vogal nasal. Se o véu estiver fechado, ele vai interromper essa comunicação aqui entre faringe e cavidade nasal e a vogal vai ser oral. Então, por exemplo, a vogal A, o véu palatino fecha essa cavidade aqui e aí nós temos a vogal oral. E na vogal AN, nós temos a participação da cavidade nasal porque o véu abaixa. Em relação aos lábios, se os lábios não tiverem a configuração arredondada, eles vão produzir essas vogais I, E, A. E se tiver o lábio arredondado, serão produzidas as vogais U, O, O. E em relação às consoantes, as consoantes elas passam pela classificação de acordo com os articuladores passivos e ativos do trato vocal. Então, os articuladores passivos são lábio superior, dentes superiores, alvéolos, palato duro, palato mole e a úvula. E os articuladores ativos são o lábio inferior, a língua, o véu palatino, as pregas vocais, a mandíbula, né, também. Então, aqui mostrando todas essas estruturas, os articuladores passivos, que estão geralmente atrelados à maxila, e os articuladores ativos estão aqui na parte de baixo. A língua é um dos articuladores principais, né? Conforme eu já falei, porque ela assume diversas posições. Então, em relação a um ponto de articulação, as consoantes elas vão depender do ponto que o articulador toca na hora da produção do som. Então, por exemplo, um som bilabial, nós temos o toque, né? O encontro do lábio superior com o lábio inferior. Então, por exemplo, P, B e o M são sons bilabiais. Sons labiodentais são aqueles sons em que o lábio inferior se move em direção aos dentes superiores. Então, por exemplo, o V e o F. O dental, a ponta da língua, se move em direção aos dentes superiores. E o alveolar é uma parte aqui bem no início do céu da boca, onde bem atrás dos dentes, é chamado de alvéolos. Palatal, alveolar, glotal. E o modo de articulação define o tipo de obstrução da passagem de ar. Então, por exemplo, as consoantes oclusivas, elas têm a oclusão total da corrente de ar, tanto pela cavidade oral quanto pela nasal, e aí, quando há essa liberação do ar, é produzido o som. Sons nasais, que ocorrem pela oclusão da passagem da corrente de ar na cavidade oral, né? Então, o som passa pelo nariz. Fricativas, porque ocorre a fricção desse ar para produzir o som. Então, por exemplo, o ar, ele passa bem restrito. Então, ele passa por um ponto específico. Então, por isso são chamados de fricativas. E aí, essas outras classificações. Em relação ao vozeamento, como eu já falei, as consoantes vozeadas, né, ou sonoras, elas têm a participação da prega vocal e as surdas ou não vozeadas não têm emissão de voz.